de uma década, esses dois abusaram de crianças e adolescentes dentro do banheiro da escola. E ambos pertencem a grupos sociais que militam por causas políticas. E os militantes, no geral, acham que sabem mais do que toda a humanidade o que é bom para sua família e para minha. Mas quando acontece um abuso, uma violência contra uma criança como a que você tem em casa, eles se calam com relação a isso. Existe uma palavra que nós, como parlamentares, temos que perder o medo de usar. A palavra aliciador. O que basicamente é um aliciador, senhores deputados? Aquele que se aproveita de uma condição de confiança da família ou da sociedade para realizar abuso sexual, psicológico, contra a dignidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E por que é importante falarmos sobre isso aqui em Santa Catarina? Porque, deputado Sargento Lima, há poucos dias em Jaraguá do Sul, região norte do nosso estado, a polícia prendeu um professor de Libras e o seu companheiro, um par homossexual. Ele era presidente da Associação de Surdos da cidade. Olha só, envolvido em causas sociais, envolvido na militância GLS, nas causas sociais, uma figura de confiança das famílias. Por mais de uma década, 10 anos, esses dois abusaram de crianças e adolescentes. Até agora, pelo menos 5 vítimas já foram identificadas que eram abusadas dentro do banheiro da escola. Situação absurda, né? Adolescentes abusados em um espaço público por pessoas com respeito social. Aliciadores, como nós falávamos no começo. Mas eu quero mencionar um caso que aconteceu exatamente 6 meses atrás, lá nos Estados Unidos. A Stacey Lawton, ex-deputada estadual lá nos Estados Unidos, foi a primeira pessoa abertamente transgênero eleita para a legislatura estadual nos Estados Unidos. Esse cidadão mesmo aí declarou-se culpado de exploração sexual de crianças a partir dos 3 aninhos de idade. 3 aninhos de idade. Pois bem, eu trago esses casos à tribuna, senhores, porque nós estamos falando mais do que de casos particulares ou isolados. Nós estamos falando de agressores que usavam a sua posição de autoridade social, estavam vinculados a uma ONG, a um grupo de militância, de direitos humanos, de direitos de minorias. E ambos pertencem, então, a grupos sociais que militam por causas políticas. E os militantes, no geral, senhores deputados, querem sempre se achar melhores do que os outros. Os militantes progressistas, de esquerda, identitaristas, eles acham que sabem mais da vida do que eu e você. E eles estão sempre vinculados a ONGs e institutos. Então eu me pergunto, onde é que estão estas ONGs de direitos humanos, por exemplo, que costumam publicar notas quando qualquer coisa acontece contra alguém da comunidade GLS, contra supostas violações de direitos humanos? Onde é que estão esses coletivos de militantes, de ativistas políticos que mobilizam milhões, milhares de pessoas para fazer marchas, passeatas? Onde é que estão os parlamentares de esquerda que usam tribunas assim para denunciar abusos contra essas comunidades identitárias? Essas perguntas não são respondidas, um silêncio absoluto das ONGs, dos políticos e das entidades vinculadas à pauta GLS, transgênero e de gênero com relação a esses casos. Eu deixo claro aqui, senhores deputados, e você que está em casa, nós não estamos fazendo um ataque direto à identidade da comunidade GLS. Eu tenho certeza que existem gays, lésbicas e simpatizantes que combatem o abuso às crianças, tal qual eu faço aqui como deputada estadual. Mas a questão aqui é o crime que acontece e parece ser abafado. Em segundo lugar, a hipocrisia. Porque essas ONGs, institutos, associações, esses militantes acham que sabem mais do que toda a humanidade o que é bom para a sua família e para a minha, o que é bom para a sua criança e para a minha. Mas quando acontece um abuso, uma violência contra uma criança como a que você tem em casa, como um filho como o seu, eles se calam com relação a isso. E essa hipocrisia não é uma hipocrisia individual, de uma pessoa, de 2 pessoas, é uma hipocrisia institucional. Porque essas ONGs, essas entidades, esses institutos, esses coletivos militantes dizem combater a violência doméstica e a violência sexual. O que eles têm feito na prática?
escolas com conteúdos sexualizantes apresentados sem o conhecimento dos pais, palestrantes que na verdade são militantes trans, como colocar drag queens e transexuais para dar palestras sexuais para crianças a partir dos 3 anos, eventos custeados com dinheiro público, como aconteceu em Itajaí, um evento chamado Criança Viada Show. Nós tentamos impedir, o Ministério Público saiu em defesa do Criança Viada Show, que não é para existir criança viada coisa nenhuma, porque criança não pratica sexo. E a sexualidade homossexual só faz sentido se for praticada. Então como é que existe criança viada se criança não faz sexo? É pedofilia, não pode fazer. Crianças representadas também ou apresentadas a conteúdos eróticos em eventos inadequados para a sua idade, como o famoso caso do homem nu, lá da exposição do MASP. Promoção de pedofilia disfarçada de obra de arte, como aconteceu na exposição do Santander. Campanha publicitária, propaganda na televisão, que usa crianças e menores de idade para fazer campanhas ideológicas pró-pauta GLS. Tudo isso já está acontecendo, mas de onde é que vêm as instituições que fomentam isso? Porque poderia vir dos nossos bairros, das nossas cidades, né? Imagina lá de Zortéia, lá de Ouro, Maravilha, São Lourenço do Oeste, poderia vir aqui, mas não. Tudo isso vem de organizações internacionais, vem de cima para baixo, são importadas para o nosso estado. E acontece uma verdadeira guerra cultural, porque estes caras, essas grandes lideranças internacionais, já perceberam que as minorias, por estarem vulneráveis, são massa de manobra para colapsar ou para fomentar o colapso do nosso ordenamento jurídico e das nossas famílias. Isso tem a ver com o catarinense por quê? Isso tem a ver com o catarinense por causa dos direitos das famílias, que está prestes a ser violado, no caso de uma lei catarinense, já vamos falar sobre isso, e que já vem sendo violado com todos esses experimentos que nós já mencionamos. Pois bem, acontece, Senhor, que nós aprovamos aqui nesta casa uma lei de minha autoria, Minha Família, Minhas Regras, a lei 19.776. E uma lei semelhante a essa, lá do Espírito Santo, agora é alvo de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 7.847, onde o Supremo discute se é ou não constitucional a família ter autoridade para decidir o que seus próprios filhos aprendem. Mas a absurdidez que está acontecendo aqui, senhores, é a de um Estado brasileiro estar prestes a reconhecer que quem vai decidir o tipo de conteúdo moral e sexual que o seu filho vai receber na escola não vai ser você, pai e mãe, mas sim as ONGs, as entidades, os coletivos e as bancadas de LS transativistas, como essas que se calaram nesses 2 casos de abuso sexual que eu acabei de trazer aqui. Mas Santa Catarina está indo muito bem. Nós temos 3 leis de autoria desta deputada em vigor no estado. A já mencionada Minha Família, Minhas Regras, 19.776, a lei 18.756 de 2023, chamada Infância Protegida, que veda verba pública, dinheiro público em eventos que sexualizam crianças, lei de minha autoria que graças aos senhores está vigente no estado. E por fim, o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que os senhores também votaram, e sou muito grata, lei 18.757. No entanto, eu quero mencionar outros 3 projetos de lei de minha autoria, que estão tramitando nessa casa, e que só o diabo explica por que não avança. Primeiro, o projeto 103 de 2024 está parado na Comissão de Direitos Humanos e Família. Um projeto que proíbe presença de crianças em paradas GLS. Que eu saiba, não tem nenhum deputado da pauta GLS aqui. Não entendo por que o projeto não anda. O projeto está amparado, inclusive, em estudos internacionais. A própria Unicef menciona que os pais, mesmo que os pais queiram, não poderiam ou não deveriam expor os seus filhos a conteúdos nocivos. Como a gente sabe que acontece nesses eventos, nessas paradas gay, com música, coreografia e fantasia de cunho sexual adulto sendo exposto a crianças. Tem um segundo projeto de lei que eu quero reclamar aqui, senhores, que está parado na Comissão de Finanças e Tributação desde 2024. Um projeto de lei que veda dinheiro público em publicidade que contém assunto sexual ou de gênero voltado à criança. Não entendo por que não anda. E por fim, senhores, eu quero mencionar o último projeto de lei de minha autoria, que também está parado, esse desde 2019. Não tem explicação. PL 302 de 2019 está parado aqui. O projeto se chama Infância Sem Pornografia, para tirar os conteúdos obscenos e pornográficos do alcance dos olhos das nossas crianças. Que loucura esse projeto não ter avançado. Tem alguém aqui no parlamento que é a favor de infância com pornografia? Imagino que não.
E se não há, não tem por que o projeto estar parado. Pois bem, senhores deputados, então quero primeiramente agradecer aos senhores que votaram nas nossas 3 leis vigentes que protegem a criança, reclamar dos deputados de esquerda aqui que fazem obstrução às nossas pautas, esses 3 que eu acabei de mencionar, e dizer que nós encaminhamos a deputada federal Caroline Detoni a moção 182 de 2026, ela que é a nossa pré-candidata ao Senado, para que copie a lei Minha Família, Minhas Regras e reproduza no Congresso, para que todos os problemas ou questionamentos sobre inconstitucionalidade sejam superados. Muito obrigada.